Você sabia que a Bíblia registra um evento onde um único anjo foi responsável pela destruição de um dos maiores exércitos da antiguidade em apenas uma noite? Esse relato não aparece como metáfora ou parábola, mas como um acontecimento direto, ligado a um dos momentos mais críticos da história de Jerusalém, quando a cidade estava prestes a ser invadida por uma potência militar imbatível. Senhor, nossa cidade está completamente cercada. Não há como escapar. Para entender a dimensão desse episódio, é preciso conhecer o cenário da época. O Império Assírio dominava grande parte do mundo conhecido, sendo temido não apenas por sua força militar, mas pela forma brutal com que tratava seus inimigos. Cidades inteiras eram destruídas, populações eram levadas cativas e qualquer resistência era esmagada sem piedade. Nesse contexto surge Senaqueribe, um dos reis mais poderosos da Assíria. Conhecido por suas campanhas militares bem-sucedidas, ele expandiu o império e consolidou sua reputação como um líder implacável. Quando decidiu marchar contra Judá, não era apenas mais uma guerra, era uma demonstração de poder. Jerusalém, naquele momento, era governada por Ezequias. Ao contrário de outros reis, ele não buscou alianças políticas desesperadas nem se rendeu imediatamente. Ele reconhecia a inferioridade militar de sua cidade, mas escolheu confiar em algo que ia além da estratégia humana. Enquanto o exército assírio avançava, cidades ao redor já haviam sido conquistadas. O cerco a Jerusalém era apenas uma questão de tempo. O medo se espalhava entre o povo, que conhecia bem o destino das cidades que resistiam à Assíria. A queda parecia inevitável e a tensão dentro das muralhas aumentava a cada dia. Os mensageiros de Senaqueribe não apenas anunciavam a invasão, eles provocavam, questionavam a confiança do povo, zombavam da fé em Deus e afirmavam que nenhum outro Deus havia sido capaz de impedir o avanço assírio. Era uma estratégia psicológica para quebrar qualquer esperança antes mesmo do confronto. Não existe escapatória para vocês! Nada poderá livrá-los do nosso poder! Diante disso, Ezequias tomou uma atitude incomum. Ele levou a situação em oração, reconhecendo que não havia solução militar possível. Esse momento marca uma virada na narrativa, porque desloca o foco da força humana para uma expectativa de intervenção divina. Segundo o relato do livro de 2 Reis, foi durante esse momento de tensão máxima que algo inesperado aconteceu. O texto afirma que um anjo foi enviado ao acampamento assírio. Naquela noite, enquanto o exército inimigo permanecia acampado, nada indicava que algo fora do comum aconteceria. Não houve movimentação militar, não houve sinais de ataque, e Jerusalém continuava cercada. Era o tipo de silêncio que antecede uma batalha, mas o que viria não seria uma batalha comum. O que aconteceu exatamente naquela noite não é descrito em termos humanos. Não há narrativa de combate, não há confronto visível. Apenas a consequência é registrada, como se o evento estivesse além da compreensão comum, algo que simplesmente ocorreu sem explicação detalhada. Quando o dia amanheceu, o cenário havia mudado completamente. O exército que estava preparado para invadir Jerusalém já não representava a ameaça. O silêncio que antes era tensão, agora era resultado de algo que ninguém esperava. O texto bíblico afirma que cerca de 185 mil soldados foram encontrados mortos. Um número impressionante, ainda mais considerando que não houve batalha registrada, não houve resistência militar, não houve estratégia de defesa, apenas um resultado imediato e inexplicável. Diante disso, Senaqueribe recuou. A campanha contra Jerusalém foi interrompida e o que parecia uma conquista inevitável se transformou em retirada. O impacto desse evento não foi apenas militar, mas também simbólico. Jerusalém foi poupada sem lutar.
Esse detalhe é o que torna o relato ainda mais marcante, porque rompe completamente com a lógica das guerras da época. Uma cidade cercada por um império dominante sobrevive sem precisar entrar em combate. Esse episódio se tornou um dos relatos mais impressionantes da Bíblia sobre intervenção divina. Ele não apresenta explicações técnicas, nem tenta detalhar o como, mas registra o fato de forma direta, deixando espaço para reflexão sobre sua dimensão. Ao longo do tempo, esse acontecimento continuou sendo citado como um exemplo de livramento inesperado. Ele chama a atenção não apenas pelo número envolvido, mas pela forma silenciosa como tudo aconteceu. Agora pense nisso. Um dos exércitos mais poderosos do mundo antigo, interrompido sem batalha. Uma cidade cercada, preservada sem confronto. E um evento que continua levantando perguntas séculos depois. E você quer continuar explorando histórias como essa? Segue o código da Bíblia, porque aqui a gente vai além da superfície e revela detalhes que poucos percebem.